sábado também começou com uma notícia que trouxe esperança a milhares de católicos nordestinos. O Vaticano autorizou o processo de beatificação de Padre Cícero Romão Batista. Essa novidade foi anunciada pelo bispo da Diocese do Crato, Dom Magnus Henrique Lopes, durante uma missa que foi celebrada logo cedo lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. O que é que isso significa? Significa que a Igreja Católica pode, no futuro, reconhecer oficialmente a santidade de Padre Cícero, um religioso que já é considerado santo por várias gerações de devotos. O que leva essas pessoas a percorrerem centenas de quilômetros em direção à cidade de Juazeiro do Norte, no sertão do Ceará? A peregrinação, que se repete há décadas, em outros tempos era feita em condições bem difíceis. Estas imagens dos anos de 1980 registram a viagem no chamado Pau de Arara, caminhões com as carrocerias cheias de passageiros sem nenhum conforto. Ao chegar ao destino, os romeiros contavam com orgulho de onde vinham. Quem é de Pernambuco? Quem for de Alagoas, levante o braço. Quem for de Alagoas. Um sacrifício em nome da fé. Este é o registro de apenas uma das tantas gerações de devotos do Padre Cícero Romão Batista, o Padim Cisso. São para ele as promessas, na certeza de conseguir um emprego, construir a casa própria, ter uma boa colheita e, principalmente, voltar a ter saúde. Eu fiz promessa que eu estava doente, logo de excesso de nascido, sabe? Eu gasto intestinal e ele ficou bom, recuperou e fosse com 7 anos, trazer ele aqui, sabe? Traz o Padre Cisso. Os fiéis, quando vão agradecer, fazem questão de deixar na Casa dos Milagres os ex-votos e visitam o túmulo de Padre Cícero. Algumas vezes tiveram a oportunidade de ouvir o cantor Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Vai, boiadeiro, que o dia já vem, Romeiros, eu te dou meus parabéns. Todos querem conhecer a estátua de 27 metros de altura que está na colina do Horto desde 1969. O monumento reproduz a imagem criada pelo mestre Nosa, um pernambucano que passou a viver em Juazeiro e foi o primeiro a esculpir em madeira a figura do Padre Cícero. De Juazeiro do Norte, a devoção ao Padre Cícero se espalhou por todo o Nordeste. A figura carismática e de grande veneração popular passou a representar a religiosidade do povo nordestino. Figuras como essa do Padim Cisso se multiplicam pelo comércio e em pequenos oratórios em casas de toda a região. Mas afinal, quem foi o padre cearense considerado um santo pelo povo? Cícero Romão Batista nasceu na cidade do Crato em 1844. Era filho de um comerciante do município. Ainda jovem, demonstrou a vocação religiosa. Foi ordenado padre em 1870. Este Globo Repórter, exibido em 1975, reconstituiu alguns dos momentos decisivos da vida de Padre Cícero. Em 1872, ele chegou a Juazeiro, que na época tinha 300 habitantes. O padre tinha certeza de que estava predestinado a uma missão por causa de um sonho. Cícero sonhou que Jesus, acompanhado dos apóstolos, pedia que ele tomasse conta do povo pobre da região castigada por constantes estiagens. O padre tornou a fé cristã mais fervorosa na pequena comunidade. O Padre Cícero Romão chega com uma missão, um chamado de Deus para tomar conta do povo. E na sua metodologia pastoral, o seu jeito de acolher, ele vai mostrando esse amor misericordioso de Deus. Em 1889, um fato deu outra dimensão a essa história. Conta-se que uma hóstia entregue por Padre Cícero durante uma missa virou sangue na boca da beata Maria de Araújo, uma seguidora do religioso. Para muitos, um milagre. O sangue da hóstia seria do próprio Jesus Cristo. O padre foi acusado de ser um fanático. O bispo Dom Joaquim José Vieira abriu inquérito para investigar. A igreja moveu um processo em Roma contra Padre Cícero, que tentou se defender das acusações. O religioso se envolveu na política.
Juazeiro, que era distrito do Crato, se tornou município e Padre Cícero foi nomeado o primeiro prefeito. Com 17 chefes políticos do Ceará, ele articulou um regime de paz armada no Vale do Cariri, o chamado Pacto dos Coronéis. Nenhum chefe político tentará depor outro chefe político sob qualquer hipótese. Houve um conflito entre forças do então governo estadual e jagunços aliados a Padre Cícero. Em 1914, o governo federal decretou intervenção no Ceará. O religioso foi condenado à excomunhão em 1917. Em 1921, foi absolvido da excomunhão, mas continuou proibido de rezar missas. Mesmo assim, cresceu o movimento dos romeiros que visitavam Juazeiro, visto como um lugar sagrado. A influência do Padre Cícero impulsionou o desenvolvimento do Juazeiro e do Vale do Cariri. O lado religioso, ele teve uma repercussão tão grande que ultrapassou os limites geográficos do Cariri e hoje se espalha pelo que eles denominam nação romeira, que são cerca de 2 milhões de devotos dele que visitam o Juazeiro do Norte. Mas a maior contribuição que a gente pode dar sobre a visibilidade da presença do Padre Cícero é a cidade de Juazeiro do Norte. Hoje está incluída entre as 100 maiores cidades do Brasil, é um polo de desenvolvimento completo, autêntico, em todos os setores, no ensino universitário, no comércio, na indústria, na prestação de serviços. Padre Cícero morreu em 1934. Deixou um passado com relatos de milagres e acontecimentos extraordinários, como a história do artesão que conseguiu sustentar a família com a romaria de Nossa Senhora das Candeias. O ferreiro procurou por necessidade, já não tinha mais como sustentar a família e foi de encontro ao Padre Cícero para pedir uma ajuda. O Padre Cícero então lhe deu algum dinheiro e disse: faça lamparina, é o que você sabe fazer, faça lamparina. Então o Padre Cícero disse ao povo: vamos fazer a procissão de Nossa Senhora das Candeias e vocês então levem lamparinas. Podem comprar lamparinas e levar lamparinas porque elas são mais fáceis de serem conduzidas numa procissão e não se apagar. Assim o povo todo adquiriu as lamparinas daquele pobre homem que correu para pedir mais ajuda ao Padre Cícero e fazer mais lamparinas, porque a sua casa, que estava cheia de lamparinas, já não tinha mais nenhuma e o povo procurava. Para os historiadores, um personagem controverso e inspirador. Para milhares de nordestinos, um homem santo, digno de reconhecimento como outro religioso famoso na região. Frei Damião esteve em Juazeiro do Norte em 1984 para lembrar os 50 anos da morte do Padim Cício. Padre Cícero representa para o povo a certeza do amor misericordioso de Deus. Eu tenho certeza, se existisse um Padre Cícero Romão Batista a cada 100 anos, o Nordeste, o Brasil e sem medo do mundo seria outro. Em 2015, o Vaticano atendeu ao pedido do bispo Dom Fernando Pânico e reconciliou o padre Cícero Romão Batista com a Igreja Católica. E com essa reconciliação, não havia mais impeditivos para a abertura do processo de beatificação do padre. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, onde a missa foi celebrada com o anúncio da decisão do Vaticano em autorizar o processo de beatificação do padre Cícero pela manhã, o clima foi de muita comemoração. Uma manhã, acima de tudo, de muita alegria aqui em Juazeiro do Norte para a comunidade católica, para os devotos do Padre Cícero Romão Batista. Porque hoje, logo cedo, na missa que acontece sempre aos dias 20 de cada mês, o bispo da Diocese do Crato, Dom Magnus Henrique Lopes, anunciou que o processo de beatificação do santo popular do Padre Cícero foi autorizado pelo Vaticano. A gente acompanhou esse momento histórico, bastante esperado, e a gente vai ver agora o momento em que o bispo anunciou essa autorização. Por determinação do Santo Padre, o Papa Francisco, uma carta do Dicastério para a causa dos santos, datada
do dia 24 de junho de 2022, recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista, que a partir de agora receberá o título de servo de Deus. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva os Padres Cícero Romão! Viva a nossa Igreja Católica Apostólica Romana! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Pois é, uma luta aí de muitos e muitos anos, um momento realmente muito esperado, né? O processo de beatificação, então, autorizado a ser aberto, e agora esse processo ele vai seguir, são várias fases, né? E a gente vai poder acompanhar tudo isso, mas com certeza uma manhã histórica aqui em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, né? A comunidade católica, a nação romeira, como é chamada, está vivendo uma manhã muito especial, de muita alegria e de muita gratidão. Acima de tudo, de muita gratidão.